Olá, meu povo! Professora Ingrid Jussales, professora de Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e Direito Processual Civil. Estamos aqui em mais um quadro nosso de entrevistas com operadores do direito. O professor que eu trago hoje é o professor Ricardo Malta. Ele é especialista em Direito Tributário, é professor universitário, professor palestrante, leciona em graduação, pós-graduação, preparatório para OAB e concurso público. Se há alguém que entende de tributário, é o professor Ricardo Malta. Ele fica dando risada porque eu digo que ele é o supra-sumo do direito tributário. Tem uma grande aprovação em segunda fase de direito tributário, leciona na pós-graduação também de direito tributário e conhece muito. Professor, eu te trouxe aqui porque eu queria te perguntar a respeito do que tanto tem se comentado sobre a reforma tributária, agora com a eleição do nosso novo presidente, o presidente Bolsonaro. O que o senhor tem a nos dizer? Professora, na verdade, essa questão de reforma já virou até um chavão, né? Reforma tributária, reforma trabalhista, reforma política, reforma eleitoral, o Brasil tem reforma, né? Verdade. Mas eu penso que uma das principais reformas é justamente a reforma mental, ou seja, a mentalidade do povo brasileiro. Porque nós estávamos conversando nos bastidores, né? A grande questão que se passa é que a nossa despesa, a despesa do Brasil, ela é elevada e nós queremos redução de uma carga tributária. Mas, tem uma coisa, se você tem uma despesa elevada, você tem que ter uma carga tributária que ela é compatível. Se você quer uma redução de uma carga tributária, você tem que pensar em uma redução da despesa. Então a primeira discussão que deve ser feita antes de se pensar em reforma tributária é uma reforma de redução das despesas públicas, para que assim possa equalizar a despesa com os gastos, etc. Porque, veja só, por mais que o Estado ele preste alguns serviços que, ao nosso ver, são deficientes, serviço de saúde, educação, etc., mas tem gastos. Vai ter o gasto com o professor, vai ter gasto com o enfermeiro, vai ter gasto com o médico, etc., com o policial. Por mais que a gente critique, mas tem gastos. Verdade. E quanto mais nós demandamos pelo Estado, quanto maior for o Estado, eu não quero parecer aqui que eu sou um liberal clássico, estou pregando o liberalismo, mas quanto maior for o nosso Estado, maiores serão as despesas. Consequentemente, maior será a carga tributária. Então, quando o povo vai às ruas, por exemplo, eu quero transporte público gratuito, eu quero almoço gratuito, não existe nada gratuito. O que acontece é que nós pagamos. Isso vai ser encaminhado para o nosso bolso de alguma forma através dos tributos. O tributo é a principal fonte de arrecadação dos estados, dos entes federativos. Então o que precisa, na verdade, é despertar nas pessoas uma consciência fiscal. Parte muito daquela situação de, nas escolas, até no ensino médio, falasse um pouco mais de direito constitucional, de trabalho, um pouquinho, nem que seja um anozinho assim, para falar um pouquinho de direito, falar um pouquinho de direito tributário. O estudante de direito, ele até tem noção do que vem a ser o direito tributário, mas a pessoa comum, o leigo, o cidadão mesmo, se você pergunta o que é tributo, ele não sabe exatamente o que é. Verdade. Ele não sabe que tem imposto, que tem taxa, que tem contribuição de melhoria, que tem contribuições especiais, que tudo isso é tributo. Quais são as características de um tributo? Essa junção de despesas e receitas. Se a despesa ela é elevada, ele vai precisar, o ente federativo, de mais receitas. E aí ficamos nessa bola de neve. Falamos, eu quero redução de carga tributária, mas ao mesmo tempo eu quero mais Estado, eu quero um Estado grande, Estado social, intervencionista. Eu quero que me dê transporte gratuito, mas temos que reduzir de fato as despesas, começando pelos privilégios. Privilégio dos deputados, privilégio dos senadores, presidente, dando exemplo de cima e descendo até a questão do funcionalismo, diminuindo um pouquinho o Estado. Não estou pregando o Estado liberal, eu sou liberal clássico, né? A pessoa já começa a ficar. Mas o problema é que quando nós vamos falar também em reforma tributária, envolve muitas questões ideológicas. Sim, e você está nesse contexto em que você diz, olha, um Estado intervencionista, ele requer muito mais tributos sendo pagos, sendo adimplidos. Por falar em tributos, o que eu queria te perguntar é o seguinte: sempre dizem por aí aquele jargão, a gente ouve muito dizer, olha, o Brasil é o país que mais paga impostos no mundo. Isso é verdade? Não é verdade, porque há outros países, até mesmo na Europa, que têm uma carga tributária mais elevada. A grande questão que nós reclamamos não é tanto a carga tributária, mas a falta de retorno para a população. Então, quando você paga seu tributo, você imagina que vai ter uma saúde de qualidade. Não tem. Aí você tem que contratar o quê? Um plano de saúde. Você imagina que vai ter uma educação de qualidade. Não tem. Tem que pagar a escola privada do seu filho. Segurança e assim por diante. Em outros países, a carga tributária pode ser até mais elevada, mas o cidadão tem o quê? Tem saúde, tem escola, não precisa pagar plano de saúde, não precisa pagar a escola do filho, porque é escola de qualidade.
Então o grande problema é também a questão da eficiência, da corrupção, essa série de situações, da gerência desse dinheiro que é arrecadado. Verdade, existe uma contraprestação. As políticas públicas de fato são efetivadas. Por falar nisso, eu queria trazer um gancho para o profissional do direito. Me conta uma coisa, vale a pena, a gente está direcionando aqui para os nossos alunos, também já para causídicos, advogados, para recém-formados. Vale a pena se imiscuir nessa área, nesse segmento do direito, que é o direito tributário? O que você me diz? O direito tributário, no meu entender, tem muito preconceito com essa disciplina, né? As pessoas geralmente acham que é uma disciplina difícil. E não é uma disciplina difícil, é uma disciplina tranquila e que tem, ao meu entender, um campo de mercado ainda muito amplo, muito aberto. Porque você pensa, não quero mexer na sua área trabalhista, mas até mesmo com essa questão da reforma trabalhista, os advogados trabalhistas falam que teve uma redução nas demandas, nas ações, e já tem muito advogado nessa área. Quem está chegando agora tem que se botar com Ingrid. Mas a área trabalhista realmente tem uma quantidade menor de profissionais. É um mercado aberto sim, só que tem um diferencial. A área tributária, o cliente geralmente vai buscar um especialista na área. Okay. Então, de fato, se você quer atuar na área do direito tributário, tem que se especializar. Porque, por exemplo, o cliente, o leigo, ele vai ter um problema na área de direito de família, na área civil, ele procura qualquer um que se chama advogado. Ele não pergunta se você é especialista em civil ou especialista em... Ele é um advogado, não importa o que é. Agora, quando ele tem um problema de direito tributário, ele procura um especialista em tributário. Quem é um advogado tributarista? E até os amigos que estão nos vendo aí em casa, se pensar, por que é um advogado tributarista eu conheço? Não são muitos. Mas quando penso em outras áreas, tipo com advogado penalista, advogado civilista, já vem vários na cabeça. Eu tenho sim um campo ainda aberto, eu tenho um escritório, sou atuante na área, além de lecionar, eu também atuo realmente. Lá em Lauro de Freitas eu tenho um escritório, tenho um sócio também que atua comigo, tanto na parte tributária como em outras áreas também. Então é sim um campo aberto, tanto na parte litigiosa como na parte de consultoria mesmo, de planejamento tributário. É interessante. Consensual, administrativo, planejamento, parecer, faço bastante. E pra gente finalizar, me conta, o que a gente pode esperar? Você arrisca a respeito do nosso novo governo, do nosso novo chefe do Poder Executivo e uma possível reforma tributária? Você acredita que algum imposto pode ser substituído pelo outro? O que você pensa que poderia acontecer? Há algumas possibilidades, eu vou citar as duas que são as mais maduras, vamos dizer assim. Há a possibilidade de substituir os impostos federais por um imposto único. Todos os federais? Todos os federais por um imposto único. E há uma outra proposta que seria justamente o do IVA, conhecido e famigerado IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado. Que é substituir alguns impostos, tanto federais como municipais como estaduais, que incidem sobre o consumo e sobre o serviço, por esse IVA. Mas a grande questão, como é que funciona nos detalhes, ainda você não tem isso amadurecido. Primeiro vamos ter que decidir qual caminho vamos seguir, para só depois haver esse aprofundamento de como que vai funcionar. Eu sinceramente acho que se ele conseguir aprovar alguma coisa de reforma tributária, primeiro ele vai ter que passar pela reforma previdenciária. Ele e o presidente? O presidente. Sim. Primeiro ele vai ter que passar pela reforma previdenciária junto com o Congresso, claro. Para depois ele ir para a reforma tributária propriamente dito. Eu acho que se ele conseguir alguma coisa junto com o Congresso, vai ser mais pelo final da gestão dele. Eu acho. Uma pergunta que está aqui palpitando. Me conta uma coisa. Você acha que a reforma trabalhista acabou impactando no pagamento de tributos? Professor, eu vou empurrar essa pergunta para você. Você acha que eu não fiz esse estudo, sinceramente, não fiz esse estudo. Se a reforma trabalhista impactou nessa questão Sabe por que eu pensei Tem a isso? questão da contribuição sindical, né? Sim. Que as pessoas geralmente chamam de imposto sindical, mas não é imposto sindical. É uma contribuição. É a contribuição sindical que deixa de ser obrigatória. Passou a ser facultativo. É tributo. Sim. Então acaba impactando dessa forma sim. E agora o empregado, ele precisa anuir por escrito, o paradigma mudou. Mas sabe também por que eu pensei nisso? Porque agora você tem teletrabalho, e no teletrabalho o empregado não tem direito às horas extras. Eu pensei no trabalho intermitente, ele só percebe o valor se o empregado estiver prestando o serviço. Então o que eu pensei acabou ocorrendo uma flexibilização no contrato de trabalho, e à medida que você tem uma prestação de serviços do empregado para com o empregador, e esse fato gerador é o fato gerador dos tributos, que poderia então haver uma redução de tributo, mas a gente ainda não tem isso diagnosticado. Na verdade assim, qual é o fato gerador vamos pegar o imposto de renda, já artigo 43 do CTN, é o oferir renda, é o acréscimo patrimonial.
Não importa como você ofere esse patrimônio. Até tem um chamado princípio da pecúnia knowledge, né? Ou seja, o dinheiro não tem cheiro, não interessa a origem do seu dinheiro, como você percebeu, se você estava trabalhando em casa, se você estava trabalhando no escritório, não interessa se foi origem lícita, ilícita, se é moral ou imoral, você oferiu renda, praticou o fato gerador, é o que interessa pagar o seu imposto. Né? Agora, me parece assim, como há uma redução de uma carga horária, consequentemente ele vai receber menos, se ele vai receber menos, vai ter uma arrecadação menor de imposto de renda, poderíamos pensar em uma situação desse tipo. Verdade, mas algo que precisaria mais ser aprofundado. Precisaria. Meu povo, olha só, se uma você... tese de TCC. Verdade. Se vocês gostaram, eu vou pedir pro professor, primeiro, se gostaram, curtam, deixem aí a like, ok? Deem essa curtida. Se gostaram, pedir aqui pro professor Ricardo Malta voltar mais vezes, porque eu acredito que direito tributário e direito trabalhista se conversam entre si. É um tema extremamente palpitante. E queria pedir, deixa as suas redes sociais aqui pro meu povo. Vou deixar, na realidade, o meu Instagram, que é o malta.ricardo. Lá eu posto algumas dicas, alguns eventos que eu participo. Está aqui abaixo agora o endereço, malta.ricardo no Instagram. E também deixo algumas dicas de tributário. Podem também tirar dúvidas comigo no direct. Tamo juntos. Meu povo, professor Ricardo Malta, segunda fase de direito tributário, recomendo. Tem um alto índice de aprovação, chega a ser de 70% da turma dele. Para quem também quer fazer pós em direito tributário, prática tributária, procure aqui o professor Ricardo Malta. Vou continuar defendendo o trabalhista, mas uma coisa não impede a outra. Eu mesmo tenho pós-graduação em direito tributário, então tenho trabalhista, administrativo, constitucional, então as pessoas podem ter mais de uma pós-graduação. Eu recomendo isso. A faculdade não nos dá esse conhecimento por inteiro. São apenas 5 anos e o direito é o mundo. Então as pessoas precisam fazer pós de trabalho, de tributário, constitucional, administrativo, cada vez mais. No meu caso não, fiz tributário, fiz direito de Estado, 2 pós na isso mesmo. Professor, muitíssimo obrigado. Foi um enorme aprendizado. Estaremos juntos. Com fé em Deus. Tchau, tchau, meu povo. Beijos.